Bom, vamos aqui então para o nosso segundo palestrante. Ele é presidente da Academia de Marketing, membro dos conselhos da Marca Brasil Premium, do MDIC, Centro São Paulo Design, AB Design e Instituto de Economia Criativa. É professor de pós-graduação nas áreas de Design, Branding e Inovação. Atuou como consultor das Nações Unidas nas áreas de Design e Tecnologia de Embalagem e presidente da Seragine de Ideias. Palmas, por favor, Lincoln Seragine. Sempre que eu ouço o meu currículo, eu paro para pensar, tudo isso já fiz, né? Mas sabe que eu sou engenheiro químico, né? Primeira formação. Mas legal, sabe, é um prazer estar aqui. Eu já estou numa fase da minha vida e da carreira que eu quero ajudar o Brasil a andar mais rápido, né? E sabe que eu tenho toda a convicção de que o design com a economia criativa vai ajudar a transformar o país. E eu gostaria então de começar a mudar a sequência. Primeiro, sabe que na virada do milênio, eu fiz essa conferência centenas de vezes. E eu afirmava de que o século XXI seria o século do design. Só que naquela ocasião, o argumento que eu usava para defender essa ideia era totalmente outro do que eu defendo hoje. Qual seja, dizíamos que o design ia dominar o século XXI porque ele iria substituir a tecnologia como diferencial competitivo. Isso é verdadeiro até hoje, só que o que aconteceu, o design evoluiu. Olha, isso aí quando eu era mais mocinho eu já dizia assim, design é a próxima onda competitiva. Eu sempre lutei para incutir no Brasil que o design era a nossa saída, né? Mas o próximo, eu queria mostrar o seguinte, o design evoluiu. Olha que bonito, design é o primeiro sinal da invenção humana. Todo ser humano é designer, sabia? Só que tem os designers profissionais, que estudam em escola, mas o ato de criar, resolver problemas, desde o povo primitivo que começou a inventar as primeiras ferramentas, o arco e flecha, o fogo, a roda. Então, depois de Deus, quem mais criou no mundo foram os designers, não é exagero isso, né? Mas ok, então o próximo. Isso é a evolução do design. Então eu vou recapitular o primeiro argumento. Então antes dizia que o design ia dominar o mundo porque a tecnologia não era mais diferencial. Você compra a tecnologia, só que o design cria uma identidade única, que junto com a marca são os dois únicos fatores que protegem a competição de uma pessoa, de um país, de uma empresa e de um mundo, né? Muito bem. Como é que o design evoluiu? Isso é muito importante porque, inclusive, as escolas estão atrasadas no mundo e no Brasil. Que é o seguinte, o primeiro movimento do design, que não está aparecendo ali, era o seguinte, sem design, cópia. Até 2 décadas atrás, o Brasil, como a maioria dos países do mundo, nós éramos copiadores. E demorou para perceber que isso era uma fraqueza, tanto interna como na exportação. Aí começou a evoluir. O styling, que era muito mais fazer a casca, né? O designer não entrava no intrínseco, que é o projeto integrado. Ele simplesmente era chamado para embelezar os produtos. Depois ele evoluiu para se integrar na área produtiva, que eu tinha que ver os fatores de mercado, os econômicos, limites técnicos, para conceber algo que funcionava. E o máximo que chegou aqui, além do projeto estratégico, que não é só fazer um projeto bem feito, é saber se aquele projeto é útil para a empresa, de transformá-la mais competitivamente. E nesse andar de baixo aqui, o máximo que se chega é a gestão do design, que é onde a maioria das escolas brasileiras ainda ensinam como gerenciar a função design, ou de um projeto ou dentro de uma empresa. Só que aí que vem um passo importante, o seguinte, no andar de baixo ainda, os designers são passivos. Inclusive as escolas ensinam isso, nós recebemos um briefing e damos resposta. O design começou a mudar no mundo quando, mais do que resposta, os designers começaram a fazer perguntas. Agora estamos na era dos designers ativos, que é o andar de cima, ó. O que é design innovation? É usar o design para inovar ainda com os ingredientes do design. Mas a grande revolução veio com o design thinking, que é um pensamento do design, que é uma revolução contra o pensamento científico.
Porque até então, inovação era sinônimo de inovação tecnológica. Isso inibiu a inovação no mundo. Porque achava-se que para inovar tinha que ser um gênio, um cientista, tinha que ter laboratórios. E a grande maioria das pessoas que tem capacidade de gerar ideias aqui e agora estavam inibidas. E hoje em dia as empresas estão aprendendo isso. E qualquer ser humano, além de ser criativo, se você organiza esse esforço, a empresa pode tirar proveito disso. Que é a maior riqueza do país, a capacidade criativa das pessoas, que está adormecida. Muito bem. E aí o design evoluiu mais ainda. Naturalmente que quando eu falo do design profissional e da economia, nós temos que estar ligados a como criar riqueza. E o máximo que o design chegou é quando ele chegou na mesa do board. Eu, inclusive, sabe que já acontece isso comigo. Eu sou membro de conselhos de administração de empresas. Eu discuto o futuro da empresa, o portfólio dela, a diversificação, como captar os sentimentos e as necessidades humanas para transformar isso em oportunidades. E é nesse sentido que o design está substituindo o marketing. Sabe que eu sou membro da Academia Brasileira de Marketing, eu falo isso lá para os meus colegas, eles têm uma reação dura, porque é o seguinte, o marketing não lidera mais a inovação. Não tem repertório para descobrir as demandas do ser humano. E quem está ocupando esse espaço é o novo designer, que é o design thinker, o pensador do design, que é a própria evolução do design. As escolas precisam, mais do que formar projetistas, formar pensadores de solução de problemas da humanidade. Porque o design thinker, ele não resolve só objetos ou espaços, ele resolve problemas de educação, de saúde, de abastecimento de água, o que seja. E essa é a grande, assim, primeiro, esperança e boa notícia. Que os designers vão liderar a solução dos problemas da humanidade. Nós temos que pensar grande assim. Sem contar numa estratégia competitiva que o Brasil vai precisar fazer, eu vou comentar mais para frente. Ok, vamos em frente. Aí vem a economia criativa. Olha que surpreendente. Sabe que eu estudo e pratico a economia criativa há uns 6 anos. E eu entrei nesse assunto porque eu fui convidado para ser membro do Conselho da Economia Criativa, do primeiro Instituto Brasileiro de Economia Criativa, que agora, há 2 anos, está na FEComércio. Então, eu sou membro do Conselho da Economia Criativa da FEComércio. Muito bem. E o que quer dizer isso? A economia criativa é muito aberta. Começou com os artistas, e você, olha, o querido aqui, ele é protótipo, o melhor exemplo do que é a economia criativa. É ganhar dinheiro com a capacidade criativa, com as ideias. Isso que é economia criativa. E não é novidade, porque apesar de que a economia criativa nasceu há 16 anos na Austrália e só está chegando esse ano no Brasil, com 16 anos de atraso, começou olhando para os artistas, para a integração social, etc. Depois da economia, que nem foi economia criativa, foi economia cultural, da cultura. Depois economia criativa, agora indústria criativa. E está chegando na inovação, porque o nome do jogo, do mundo é o seguinte, temos que inovar, porque não adianta ter ideias e não implementá-las com sucesso, porque isso que interessa. Mesmo ele sendo um artista, se ele não conseguir pintar aquela parede ou alguém comprar o trabalho dele, ele pode até fazer a arte própria, porque geralmente os artistas, eles procuram a autoexpressão, e vale. Mas será a economia criativa se ele transformar isso em negócio? Porque é nesse ponto que cria riqueza, inclusão social, que você possa imaginar para movimentar a economia. E o mais surpreendente, apesar de que o Brasil atrasou, isso só prova o seguinte, não é porque não for formalizado que a economia criativa não existe. Porque ela foi classificada na Austrália a partir do seguinte princípio. Toda vez que se calculava o PIB de um país, e se identificava a origem dessa riqueza, vinha da agricultura, da indústria, do serviço e do varejo. E onde entrava o cinema, a arte, não era classificado. E alguém falou, vamos contabilizar a parte? Foi aí que nasceu a economia criativa como conceito, não tem nada de novo. É só, estatística à parte. Lógico que uma vez classificada a classe criativa, foi como é que organiza, como é que incentiva, como é que faz disso uma força competitiva do país. Além de dar inclusão social, olha, não tem complicação a economia criativa. Agora, no Brasil, já é um passo, começou na cultura,
porque é mais romântico, tá bom, tinha que estar lá na indústria e comércio também. Porque nós temos que transformar isso em oportunidades concretas para aumentar a competitividade. Mas olha o surpreendente, isso da semana passada, Folha, que não é qualquer jornal. O Brasil é o quinto maior economia criativa. Não é surpreendente isso? Dentro do nosso PIB já tem lá contabilizado 110 bilhões. Eu não vou poder aqui entrar em detalhes, mas é o seguinte, já existe, está no ar. É só organizar e transformar isso em coisas mais pulverizadas, porque o auge da economia criativa chama-se cidades criativas. É lá que vai acontecer de fato a transformação, que você organiza o esforço criativo nas comunidades e nas pessoas, estabelecendo uma governança das cidades. Isso aí que realmente vai interessar, porque por enquanto, olha, está no ar, porque as profissões que existem na economia criativa já existem, não é novidade, só que agora contabiliza como sendo da economia criativa. Não tem nenhum conhecimento novo, verdade isso. A economia criativa não trouxe um conhecimento novo, só destacou o potencial que existia. É isso aí. Vamos em frente. Para quem não sabe, então, só tem uma pré-definição. É criação de riqueza a partir do talento individual. É do indivíduo. É do direito autoral. É da patente. Então é só isso que ela contribuiu. Ela conseguiu dar nome ao agente criador da riqueza. Agora, não precisa ser um artista para ser um criador. Um engenheiro que desenvolve a patente é o criador. Pronto. Não é isso? Porque inclui patentes também. Ou criação de marcas que criam valor, grifes para exportar. Aquele empresário que criou uma grife é um criador, um empreendedor. E não precisa ser nem artista, nem ter um talento especial, porque a impressão que dá é que para entrar aqui tem que ser um gênio criador. Não é um. Tem a sua demanda e a sua competência e o seu talento. Por isso que eu queria desmistificar um pouco. É um nome lindo, inclusive me cativou no início, mas quando eu fui estudar a fundo, eu falei, é só mandar correr, porque já está aí. Ok, o próximo. Outra coisa, olha, é a terceira maior economia do mundo. Primeira indústria do petróleo, lamentavelmente armamento é o segundo, onde se gasta mais dinheiro no mundo, e economia criativa, né? O próximo. O design, agora é o seguinte, falando de design, sabe que o design é o maior denominador comum da economia criativa? O próximo. Porque 80% das áreas consideradas hoje economia criativa usa design. Tem o design da marca, o web design, design do cenário, da moda, da joia, da embalagem, gráfico. O design está presente em 80% das áreas. Além do que o design em si é uma área. Em resumo, o design é o rei, né, da economia criativa. É vantagem isso? Não. Aumenta a nossa responsabilidade e consciência que os designers precisam contribuir mais para a sociedade. Porque o pensamento do designer é a capacidade que ele tem de identificar os problemas, gerar solução, integrar, implementar, chegando inclusive no negócio. Está nascendo o business design, que é o último estágio da contribuição da competência ou do raciocínio dos designers, né? Os designers realmente vão dominar o mundo, porque depois de Deus, como falei, somos nós, né? Tá bom. O próximo. Quem não sabe, olha, é rápido. Quem classificou, isso aí não é uma ciência exata. Os ingleses consideraram, na primeira onda, essa aí, ó, áreas que são do design, na área da economia criativa, arquitetura, software, gastronomia. Inclusive, quem faz um cardápio está tendo um direito autoral, né? O editorial, moda, assim vai. Então não é nem tão importante agora eu ficar detalhando cada área. Mas se vocês olharem cada uma dessas atividades, tem o criador. Quer dizer, inclusive a moda, né? Apesar de ser uma indústria gigante, o criador, o estilista, que inclusive é muito chamado, é o rei. Como na indústria automobilística, apesar de não ser considerado uma indústria criativa, quem é que não sabe que o design hoje é o fator número 1 de escolha dos carros? É isso aí. Então o design permeia todas as atividades, né? O próximo. Aí nasceu a classe criativa. Sabe que eu fiz uma conferência para a Federação das Indústrias no Paraná e o Senai estava lá. E eu dizia, olha, o Senai orgulhosamente formou mão de obra no Brasil. Quantas vezes, né? Só que agora precisa mudar para cérebro de obra. Porque não pode mais pensar no trabalhador como braçal. Todo ser humano
E todo trabalhador é inteligente e capaz de ajudar a criar ideias que resolver problemas da sua empresa, da sua vida.